Análise de redação. Vamos lá, vamos fazer a análise de redação agora. E eu terminei agora há pouco a explicação dizendo a vocês o seguinte: qual projeto escolher? Gente, depende da proposta. Eu vou mostrar a vocês agora uma proposta de redação de um concurso aqui do estado de Goiás, e aí vocês vão me dizer mais ou menos qual é o projeto que você escolheria. Vamos lá. O texto motivador, todo texto que vem na redação, na proposta, ele é um texto que vai te orientar a desenvolver aquele tema, né? Não é árvore de Natal, não. Então é óbvio que eu preciso levar em consideração o texto para poder escrever. Vejamos o que esse texto diz. A Lei Maria da Penha. Primeira coisa que você vai fazer, né? Eu já comecei errado. Primeira coisa é ler o comando, ó. Elabore um texto dissertativo de 20 a 30 linhas sobre a importância da Lei Maria da Penha para a preservação e repressão à violência doméstica contra a mulher. Ressalte os avanços, os alcances e as limitações da lei e analise a importância da atuação policial para a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Essa redação, esse concurso, trazia no edital que deveria haver uma elaboração crítica, ou seja, eu vou ter que encontrar aqui no tema alguma problemática para poder sugerir, para poder fazer sugestões, para poder fazer uma elaboração crítica. Vamos analisar aqui e descobrir qual é o projeto de texto que era esperado. Vamos lá. A Lei Maria da Penha, olhem só, a Lei Maria da Penha modernizou nossa legislação, criando mecanismos para a prevenção e proteção das mulheres, assim como a punição de quem pratica a violência doméstica, considerando esse tipo de violência como uma das formas de violação aos direitos consagrados. De acordo com a lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Vamos juntos. Essa primeira parte está dizendo então que a Lei Maria da Penha modernizou a legislação. Ó, isso é positivo. Criando mecanismos para a prevenção, aí cria mecanismo para a prevenção e proteção das mulheres. Isso é positivo, né? A importância da lei. Assim como a punição para quem pratica violência doméstica. De acordo com a lei, aí ele vem e fala o que é violência, né? Configura a violência doméstica familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Aí aqui ele fala, os números, porém, prestem atenção nisso, os números, porém, não refletem na prática a evolução pretendida. Segundo o Mapa da Violência, pesquisa divulgada em 2015 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em uma relação de 83 países, o Brasil ocupa a 5ª colocação como país onde mais ocorrem casos de homicídios femininos. De acordo com a mesma pesquisa, o principal agressor continua sendo o cônjuge ou o companheiro, com 73% dos casos relatados. Já outra pesquisa, realizada em 2013 pelo Instituto Data Senado, aponta que 99,9% das mulheres brasileiras já ouviram falar dessa lei, o que é positivo. No entanto, o número de mulheres que denunciam seus agressores não aumentou na mesma proporção. Olha só, mais uma vez. No entanto, o número de mulheres que denunciam não aumentou. E ó, uma pesquisa realizada diz que aponta que 99% das mulheres já ouviram falar dessa lei, o que é positivo, ó, mais uma vez, positivo e negativo, positivo e negativo. Somente 35% das mulheres que já sofreram violência doméstica procuraram uma delegacia para formalizar uma denúncia. Aí o lado sombrio que reside na aplicação da lei, né? Então você tem um problema aí em relação a essa aplicação da lei. Pessoal, nós lemos o texto e ao ler o texto, vocês estão vendo que eu fiz questão de marcar aí que ora ele vai trabalhar um aspecto positivo dessa lei, ora ele vai trabalhar a problemática dessa lei. E isso está muito claro no comando da prova. Olha o que a prova diz. Escreva um texto falando sobre a importância da Lei Maria da Penha para a preservação e a repressão à violência doméstica. Ressalte os alcances. Ó, os alcances estão ligados ao quê? A importância dessa lei.
Mas ressalte também o que? As limitações dessa lei, que é o que está aqui de vermelho. E analise a importância da atuação policial para a preservação, para a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Isso aqui vai ser a tal da proposta de solução, que vai ser dada lá na conclusão, Então, esse era o projeto de texto, amigos, que nós esperávamos. Nós esperávamos que o aluno trouxesse, então, na introdução, uma antitese e uma tese, ou seja, o projeto dual, porque primeiro ele vai falar da questão positiva da lei, né, dos alcances, da importância, e depois ele vai contrapor isso às limitações, que é a própria tese. O que ele vai fazer na argumentação? Vai tirar um parágrafo e falar dos mecanismos de proteção e da importância. No outro, ele vai contrapor isso falando das limitações. E, por fim, ele vai concluir esse texto com uma proposta de solução voltada para a importância da atuação policial, como foi pedido aqui. Tá vendo tanto que tá claro? Tá claro o projeto de texto. Agora é só chegar e escrever. Se você consegue ler essa proposta e se você consegue desenvolver esse plano, esse projeto, a sua nota ela já está mais de 50% garantida, porque esse é um dos grandes problemas e uma das maiores dificuldades que os alunos têm à hora de fazer a redação, né? Desenvolver o projeto de texto e saber ler a coletânea. E aí sai escrevendo de todo jeito, pedem lá ajuda para Chico Xavier e o negócio vira uma coxa de retalho, vira uma bagunça. Então, o projeto de texto é o principal ponto da questão aqui, o principal ponto inicial da questão. Vejamos então agora uma redação, eu vou mostrar para vocês agora uma redação de um aluno nosso, foi aprovado, não nesse, mas foi aprovado em outro concurso. Vamos ver o que o aluno escreve sobre essa redação. Pela introdução dele, a gente tem que saber se ele pegou ou não o recorte temático. Vamos lá. A Lei 11.340 de 2006 dispõe sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sendo conhecida vulgarmente como Lei Maria da Penha. Estou querendo importância e limitação. Nasceu de um mandamento legal que é a Constituição Federal de 1988. Tem como importância, agora falou, tem como importância a aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais da mulher. Antes da criação da norma, o índice de violência era alto. Percebe-se que sua criação veio para prevenir, né, alguns erros aqui, e inibir a violência não só no âmbito doméstico e familiar, mas também fora dele. Ora, percebam que ele fala basicamente do primeiro item, que é a importância da Lei Maria da Penha. Mas cadê a limitação? Em momento algum você encontra as limitações aqui que a lei sofre, que na verdade a tese é a parte mais importante, né, que é nessa dificuldade da denúncia, na dificuldade da aplicação da lei. Ele não fala disso aqui. Ele fala que a lei é importante, que nasce de um mandamento legal e que veio para proteger as mulheres. Isso é importância, gente. Limitação não há. Esse projeto de texto já está comprometido. Então, o projeto nem sempre, mas a redação já está, porque a gente vai colocar assim, ó, recorte temático, né? A leitura da coletânea, recorte temático, não vamos ser malvados, não. Parcialmente, recorte temático, parcialmente detectado. Recorte temático parcialmente detectado, porque ele abordou apenas uma parte, somente a parte da importância. A parte das limitações não foi abordada aqui. Vamos ver, vamos para o parágrafo. Há crimes em que se admite a representação da vítima para o Estado aplicar a punição devida. Porém, é necessária a manifestação da vontade da ofendida, tais como calúnia, injúria e difamação. Em direito de representação, esse direito de representação não é absoluto, ou seja, há um caso em que mesmo se a vítima não querer representar, poderá o Estado punir o infrator, mesmo que a ofendida não queira representar. Que é o caso de lesão corporal, ainda que de natureza culposa.
A retratação, neste caso, somente pode ser feita em juízo, em audiência, designada com este fim, feita até o recebimento da denúncia. Pelo amor de Deus, do que ele está falando? Ele está falando basicamente da lei, dos mecanismos da lei, mas cadê os avanços? Cadê a importância da lei, que era o que a gente esperava de acordo com a introdução dele? Percebam que aqui o projeto de texto já quebrou, ele está tangenciando o tema, porque nós esperávamos duas coisas pela proposta. Esperávamos avanços e limitações. Aqui a gente não encontra avanço, né? Leia novamente em casa. Você vai pegar, você vai ler e vai perceber o seguinte, que ele fala dos mecanismos. Fala assim, ó, quem é que pode denunciar? Mas e quando não quer denunciar? Quem é que pode? Tá vendo? Isso não está ligado a avanço. Isso não está ligado à importância. Vamos ver se embaixo, pelo menos, vai trazer a segunda parte, que são as limitações. Mesmo que não tenha trazido na introdução, né? Vamos ver se vem. A atuação policial é imprescindível. Você fala assim, poxa, mas a atuação policial eu esperava lá na conclusão para chegar e dar a proposta. Trouxe aqui. Vamos ver o que vem pela frente. A atuação policial é imprescindível para a proteção da mulher vítima de violência doméstica, devendo esse, sempre que for atender a uma ocorrência, orientar a mulher no que for necessário, informando-a os seus direitos, como também as medidas de proteção. Pessoal, cadê a ideia? Ó, trouxe a introdução, em que fala só da importância. Trouxe o primeiro parágrafo, em que não fala nem da importância, né? Aí vem agora o terceiro parágrafo, que é que fala da atuação policial. A gente esperava na proposta, né? Mas aí ele chegou e trouxe, falou da atuação policial, que era imprescindível. Mas o que a gente esperava nesse contexto aqui, ó, nessa parte, era justamente a dificuldade dessa aplicação, até para que a proposta de solução viesse para resolver esse problema. Aí ele termina o texto da seguinte forma: o policiamento ostensivo não é o suficiente para que a lei tenha aplicabilidade, sendo necessário investimentos por parte do Estado em políticas públicas, programas sociais e em relação e em órgãos que possam ajudar no combate à violência doméstica. Parte do pressuposto que a figura policial traga consigo ideia de segurança. Portanto, este deve agir de forma que não encare uma discussão familiar como uma coisa simples, orientando não só a mulher do que a lei te garante, mas também ao possível agressor ou agressora das possíveis consequências. Pessoal, continua falando da atuação policial, mas cadê a problemática? E essa atuação policial, ela se torna vaga quando ela não tem uma problemática apresentada, porque geralmente essa proposta de solução, ela vem para resolver algum problema que foi desenvolvido no texto, o que não acontece aqui. Entenderam por que esse aluno ele não passou a época? Hoje ele passou, né? Hoje ele passou, até me ligou nessa semana porque quer fazer um outro concurso, está num concurso muito bom em Brasília, mas não quer parar de estudar. Mas esse aqui foi um dos concursos que fez com que ele nos conhecesse, né? Porque ele chegou para fazer recurso e essa redação, infelizmente, não é digna de nota suficiente para aprovação. Beleza, entenderam por quê? Porque ela não tem projeto de texto, ela não segue nem um projeto unitário e nem um projeto dual. Então, ou melhor, nem um projeto dual. O que vai, então, gente, ser definidor para que a gente escolha o projeto? A proposta de redação. É ler a proposta e entender do que eu preciso falar. E ler a proposta e entender o que eu preciso falar é um exercício que tem que ser feito continuamente. Por mais que a proposta não seja do seu concurso, por mais que a proposta não seja da sua banca, é preciso treinar, porque cada proposta vai ter uma ideia ali a ser desenvolvida. Pelo menos para eu pensar assim, nossa, como é que eu desenvolveria esse texto? Entendeu? E é o que a gente vai fazer aqui agora com algumas propostas de redação que nós selecionamos para vocês. Vamos lá então, vamos conferir aqui algumas propostas e ver qual projeto de texto seria mais adequado para a proposta que a gente vai ler, tá? Vamos lá. Por exemplo, a primeira proposta é uma proposta da IADS, da Polícia Militar do DF, cujo tema é: como o policial militar do Distrito Federal pode contribuir para o combate aos crimes contra a dignidade sexual? Os textos motivadores vão me informar, vão me ajudar em relação a isso. Quer ver? Me ajudem lá. Olha só, como que o PM pode contribuir? Gente,
PMDF participa de ação de prevenção primária em unidade de internação socioeducativa. PMDF participa de ação de prevenção primária. Ações de prevenções são formas de contribuição? São. Não são? E a gente vai ler o texto e vai ver que ele está falando exatamente isso. Ó. Policiais do 27º Batalhão da Polícia Militar realizam palestra a respeito do 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Cerca de 100 adolescentes internados na unidade de internação do Recanto das Emas estiveram presentes. A iniciativa faz parte de uma campanha de enfrentamento ao crime realizada pela rede social local do Recanto das Emas, composta por organismos estatais e não governamentais que se organizam para a promoção de direitos, cidadania e governança no território. Com a palestra, os participantes adquirem condições de prevenir-se, autoproteger-se e agir em apoio à polícia, à justiça e aos demais organismos de proteção social para debater esses conflitos. Esses trabalhos são desenvolvidos cotidianamente pelos programas de policiamento de prevenção orientado à violência doméstica e familiar e estão disponíveis a qualquer cidadão, escola, organização de trabalho, grupo religioso, movimento social e organização não governamental. Vocês estão vendo então que esse texto ele fala basicamente sobre as ações de prevenção, de que as ações de prevenção, as ações primárias, elas são sim uma forma de contribuição para a redução dos crimes. Agora, a gente vai lá e dá uma olhada no texto 2. O texto 2 basicamente não me traz nada, né? Você vai falar assim, meu Deus do céu, e agora? 18 de maio, faça bonito, proteja nossas crianças. Tá, mas e aí? E aí? E aí que você lê assim, ó, Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual. Pessoal, depois de ler esse texto, eu posso concluir que o policial militar do Distrito Federal pode contribuir para o combate aos crimes contra a dignidade de duas formas: de modo preventivo e de modo ostensivo. Ostensivo. Você fala, Ricardo, onde é que você achou isso? Nos textos? A gente acabou de ver que no primeiro texto ele fala de quê? Da prevenção. E no segundo texto, fala da ostensivo. Então, a gente tem aqui dois percursos analíticos que se juntam para defender uma tese. Qual que é o projeto que a gente vai escolher? Projeto unitário, que foi o projeto que esse aluno aqui escolheu. Vamos ver? Vamos ler essa redação, vamos ver como é que ele desenvolveu esse texto e ver se realmente está de acordo com o que a gente esperava? Vamos lá? A participação do policial militar do Distrito Federal no combate aos crimes contra a dignidade sexual é de suma importância. As ações preventivas que obtiverem a conscientização de crianças e adolescentes, alinhadas ao enfrentamento ao abuso e exploração sexual, podem ser desenvolvidas pelos policiais do Distrito Federal como meio de combate aos crimes contra a dignidade sexual. Bom, é claro que existem ressalvas, né? Quanto a alguns aspectos aqui da redação, poderia ser mais sintético. Mas reparem que o aluno ele entendeu a proposta de redação, porque ele vai falar tanto das ações preventivas quanto das ações de enfrentamento. E aí, são duas ideias que se unem. No primeiro parágrafo, ele vai falar das ações preventivas, no segundo parágrafo, ele vai falar das ações de enfrentamento. E como as ideias se unem, olha como é que ele começa o segundo parágrafo. Ó, ademais, passa uma ideia de adição. Então, está havendo aqui uma adição de temas. Vamos lá, de tópicos no caso. A realização de palestras, oficinas educativas, grupos de estudos, são alguns exemplos de ações sociais que podem ser desenvolvidos juntamente com crianças e adolescentes que desconhecem as formas de prevenção ao abuso sexual. A formação educacional das crianças, que poderia ser... Ai, gente, a organização... Cuidado com letra. Tá? Pelo amor de Deus, cuidado com letra, porque depois causa isso aqui, o corretor vai marcar erro sem seu, não vai entender o que você escreveu, né? Ninguém estudou aqui hieroglifo, não. A formação educacional das crianças que poderiam
ser alvo dos que abusam sexualmente de menores contribui para o combate ao crime. Foi o que ele falou, essa formação, né, essa atenção primária contribui para o combate ao crime, pois as crianças possuirão maiores condições de agirem em apoio à polícia. O abuso sexual infantil é todo envolvimento de uma criança com uma identidade, com uma atividade sexual sem sua completa compreensão, de tal forma que se trata de uma afronta ao artigo 5º da Constituição. Parágrafo se dedicou inteiro a falar o quê? Das ações preventivas de conscientização da criança, né? Então, notem que está de acordo com o projeto de texto, com a introdução. Agora vem ademais o quê? Ademais ele tem que falar das ações de enfrentamento. Ademais, as ações de enfrentamento ao abuso e à exploração contribuem para a divulgação e conscientização da população sobre os canais de comunicação disponíveis para dúvidas e denúncias. Nas ações de enfrentamento, faz-se necessária a participação de autoridades e profissionais capacitados sobre o tom, sobre o tema, pois, com o Estado socialmente atuante, as ações tendem a terem maiores efeitos. Gente, é claro que esse aluno, ele poderia ter sido melhor na argumentação, tanto no primeiro quanto no segundo. Mas notem que, como que a gente está estudando nesse momento o projeto de texto, ele segue o projeto de texto, ele fala, nesse caso, das ações de enfrentamento. Então, na argumentação, num parágrafo ele fala das ações de prevenção, na outra das ações de enfrentamento. Essas duas ideias que se unem estão de acordo com o que ele colocou na introdução. Então, nós temos aqui, sim, o que a gente chama de projeto de texto. Concluindo a redação, diante do exposto, pode-se concluir que a realização de ações sociais e ações de enfrentamento contribuem para o combate ao crime contra a dignidade sexual, porque a população terá maior capacidade para lidar com eventuais situações envolvendo a exploração sexual de crianças e de adolescentes. Aí ele vem e conclui, sintetizando as ideias que ele abordou no texto. Reparem que essa redação, né, que tem um projeto também unitário, ela está muito mais clara e muito mais organizada do que a primeira redação que a gente estudou, né, do projeto unitário também, que o aluno fez da redação anterior, tá bom? Então, aqui nós temos o desenvolvimento de uma redação de acordo com o projeto de texto e a proposta de redação que a banca nos deu. Entenderam como é que é? Passar pela redação, passar pelo projeto de texto é a principal forma de você tirar uma nota alta. Depois a gente vai ver o tema, depois a gente vai ver a questão da gramática, mas entender a proposta de redação e desenvolver um projeto de texto claro é o primeiro passo para a nota máxima. Vamos lá, vamos continuar. Reparem agora, vamos ver outro modelo de proposta, né? E outro modelo de redação. Esse também foi um modelo de um concurso de Minas Gerais. Da corrupção do Estado à corrupção nossa de cada dia. Da corrupção do Estado à corrupção nossa de cada dia. Gente, o tema já deixa mais ou menos claro do que a gente vai ter que falar. A gente vai ter que falar da corrupção, né, empreendida no Estado pelos agentes estatais e também na corrupção do dia a dia, nas pequenas corrupções diárias. Isso, acho que pode vir para uma relação de oposição, mas isso também pode vir para uma relação de adição. Vejamos aqui. Texto 1. Corrupção, uma questão cultural ou falta de controle? Suborno, propina, carteirada, rouba mais faz, casos como o do mensalão, Operação Lava Jato, estampando manchete de jornal. Quem já não escutou alguém dizer que no Brasil a corrupção é algo natural? Muito se fala que ela faz parte de quem somos. No entanto, a corrupção é fenômeno inerente a qualquer forma de governo, seja democrático ou despótico, em países ricos ou em desenvolvimento. Então, o que nos faz acreditar que a prática é uma característica brasileira, parte do modo de viver que nós chamamos de jeitinho brasileiro? Bem, primeiro vamos entender o que é corrupção. A palavra corrupção vem do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços.
Na República Romana, ela se referia à corrupção dos costumes. No mundo contemporâneo, sua prática pode ser definida como utilização do poder, cargo público ou autoridade, também chamada de tráfico de influência, para obter vantagens e fazer uso de dinheiro público igualmente em benefício próprio ou de pessoas próximas. Entre as práticas de corrupção mais comuns na política estão o nepotismo, o clientelismo, o peculato, caixa 2, tráfico de influência, uso de laranjas, fraude em obras e licitações, venda de sentença, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Gente, nada disso tem no Brasil, né? Absurdo, nada disso tem no Brasil. Quanta coisa feia. Para muitos, a corrupção é um fator moral e cultural. Como descreveu o antropólogo Sérgio Buarque de Holanda em Raiz do Brasil, o brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade, o que se refletiria nas suas relações com os outros indivíduos, instituições, leis e a política. Esse comportamento implicaria a origem mais tarde do jeitinho brasileiro. Tá, então aqui, nesse texto, ele está falando do que a gente realmente previa, da corrupção na administração pública, na corrupção no Estado, usando o poder e os cargos públicos para empreender a corrupção. Texto 2. Texto 2. Eu desviei verba da segurança pública. Eu emiti as notas fiscais frias. Eu recebi um por fora para deixar entrar celulares e armas na cadeia. Eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. Eu votei no primeiro da fila. Então você percebe que existe aqui uma crítica, né, nessa charge em relação a toda a população, a essa generalização da corrupção. Que essa corrupção, inclusive aqui do Estado, ela é motivada também por quem? Pela corrupção na população, no nosso jeitinho brasileiro. Texto 3. Corrupção é a capacidade de degradar, de fazer apodrecer aquilo que deveria ser decente. A corrupção é possível, mas não é obrigatória. É algo que está no nosso dia a dia, mas que não nos coloca necessariamente a cometê-la. Este é um conceito de corrupção dado por Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro. Ele nos remete ao pensamento de que a corrupção não é algo imposto, e sim uma escolha. As pessoas escolhem praticar um ato de corrupção para obter alguma vantagem. Dessa forma, a corrupção não é um problema institucional ou eminentemente político. A corrupção é um problema cultural, uma cultura em que se escolhe ser corrupto. Esse texto ele vem mais uma vez para ratificar o quê? A cultura da corrupção que está presente tanto no ambiente político quanto na população. E olhem só, mapa de conhecimento de atos de corrupção por país entrevistado. Adivinhe de quem é o ranking? Adivinhe de quem que é o ranking? Pobres de nós, né? Pobres de nós. Pessoal, vamos lá então. Do que a gente vai ter que falar? Que a corrupção é algo institucionalizado, que ela está presente tanto no Estado quanto na população, quanto na corrupção do dia a dia. E que, na verdade, se você quiser ir além e tal, você pode dizer que essa corrupção do Estado, ela é reflexo de quê? Das nossas atitudes, né? Então você poderia fazer aqui tanto um projeto dual quanto um projeto unitário. Tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Desde que você conseguisse abordar essas duas vertentes. Vamos ver o que o aluno fez? Vamos ver? Que passou, foi um aluno aprovado também, engenheiro, aprovado nesse concurso. Vamos ver o que ele escreveu. É crescente o número de informações referentes à corrupção no Brasil. O desvio de verbas públicas praticada por políticos está fazendo com que o país enfrente uma forte crise financeira. Porém, os políticos não são os únicos que agem de maneira corrupta e em desrespeito às leis. Vocês estão vendo que ele poderia ter sido melhor aqui nesse segundo caso, né? Nesse finalzinho. Mas quando ele fala que não são os únicos, é porque ele quis deixar claro que a população também ela pratica esses atos. Então a gente considera que ele entendeu a proposta de redação. Embora essa construção pudesse ter sido muito melhor, tá? Ele vai falar da corrupção no Estado e vai falar também da corrupção na população. Vamos lá.
Primeiro, corrupção no Estado. Os escândalos do governo já fazem parte da ordem de notícias que são divulgadas. Verbas que previam ser investidas em saúde, educação, infraestrutura, por exemplo, estão sendo desviadas para uso pessoal dos políticos, campanhas eleitorais e outros destinos inadequados. Isso faz com que os problemas sociais aumentem, gerando um enfraquecimento do desenvolvimento do país. Notem que aqui ele tem tópico frasal, né? Mecanismo argumentativo, quando ele dá exemplos, e temos o quê? Uma interpretação, quando ele diz que isso impacta no desenvolvimento do país. Então, tá vendo? Aluno nosso, ó, segue exatamente o padrão que nós passamos. E qual que é o assunto abordado aqui? A corrupção no Estado. Contudo, não são somente os políticos que agem de maneira corrupta. A população também faz uso dessa prática ao furar a fila de um banco, mais exemplo. Ao estacionar em local reservado para idosos, mesmo não sendo um, ao aceitar favores políticos em troca de voto, dentre inúmeros exemplos. Esse tipo de comportamento que desobedece leis e regras, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum e aceitável pela população. Isso está errado, né? Esse aceitável. Mas, enfim, do que ele está falando nesse parágrafo? Está falando que não é só os políticos que... não são somente os políticos que cometem essas infrações à corrupção. A população também é um vetor de corrupção. E ele tenta mostrar isso aqui por meio de exemplos do dia a dia. Então, mais uma vez, você tem o tópico, tem o mecanismo argumentativo e a interpretação desse autor. Tem que finalizar o texto, não tem? Vamos lá? Diante do exposto, nota-se que agir com o intuito de obter vantagens sobre o outro já se trata de uma forma de corrupção, independentemente se este ato for praticado por políticos ou não. É preciso que a população tenha consciência disso e comece a avaliar se está agindo com boa fé, com boa índole em seus comportamentos didáticos. Bom, essa conclusão também poderia ter sido melhor, mas reparem que foi uma conclusão por síntese em que dá uma proposta que é o objetivo. Tá bom? Pessoal, então essa nota, o aluno tirou uma nota muito boa nessa redação. Se não me engano, ela valia 20 e ele tirou 18 pontos. Ele perdeu 2 pontos só por causa dos desviozinhos de gramática, que possuem muito aqui, e por causa dessa questão estrutural, que às vezes poderia ser um pouquinho melhor. Mas o texto atende ao que era esperado, traz a ideia da introdução, da argumentação e da conclusão, e nesse caso especificamente eu vejo a possibilidade tanto de desenvolver um projeto unitário em que essa corrupção do povo e do governo, elas iriam se juntar, ou um projeto unitário, contrapor as duas coisas, tá? Dizer que essa corrupção no Estado, ela é reflexo, né? No entanto, é da população que vem, da população que é quem mais critica, né? E quem mais cobra a ausência de corrupção no Estado. Tá bom? Terminamos aqui, então, esse bloco aí de leitura e de proposta de redação. E vamos lá, vamos continuar. Mais uma proposta aqui pra gente finalizar. Pessoal, mais uma proposta também da IADES. Essa aqui é da IADES. Ó, a importância da parceria entre a sociedade civil e a polícia militar na eliminação do crime de discriminação racial. Essa redação também, ela pedia do aluno a elaboração crítica, então teria que dar a proposta de solução. Vamos ver então, e aí claro que essa proposta de solução ela vai ter que estar ligada ao quê? A parceria entre sociedade civil e entre polícia militar na eliminação dos crimes de discriminação racial. Vamos ver do que eu tenho que falar? Vamos lá? Olha só. Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Comemora-se em 21 de março o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, data instituída pelas Nações Unidas em memória ao episódio conhecido como Massacre de Sharpeville, em 1960, símbolo da repressão do apartheid a manifestações pacíficas contra o regime na África do Sul.
País de grande diversidade étnica, incluindo a maior população afrodescendente do mundo, o Brasil é importante defensor da promoção da igualdade racial nos foros internacionais. Entre as conquistas recentes, que contaram com a atuação decisiva do Brasil, merecem destaque a proclamação da Década Internacional de Afrodescendentes pelas Nações Unidas e pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, da Década de Afrodescendentes Latino-Americanos e Caribenhos. A promoção da igualdade racial em todas as esferas da vida pública e privada, nos níveis nacional e internacional, constitui prioridade do governo brasileiro. O Brasil não vislumbra futuro de paz e prosperidade sem a liberdade de não ser discriminado por sua origem, raça ou preconceito de qualquer natureza. Notem que esse texto, ele fala que está havendo movimentos a favor da eliminação dos crimes de igualdade racial. Então aqui nós temos um aspecto que positivo, em relação àquela temática. No entanto, olhem os textos a seguir. 53% da população é negra e menos da metade tem o dobro de oportunidades. Isso aqui, esse texto, ele se opõe ao texto primeiro, porque no texto primeiro está mostrando que está havendo iniciativa. Nesse aqui fala assim, opa, mas espera aí, a população, a maior parte é negra e menos da metade tem o dobro de oportunidades. Aqui o outro gráfico, ó. Trabalho infantil, população negra trabalha mais. Analfabetismo, na população negra é maior. Distorção de idade em relação à série, a população negra é maior. Matrículas no ensino superior, na população negra é menor. Tá vendo? Vítimas de homicídios, a população negra é maior. Então a gente tem movimentos, né? A gente tem ações, a gente tem atitudes que visam a promoção da igualdade racial. No entanto, na realidade, a prática mesmo, nós temos ainda uma dificuldade em haver essa igualdade racial. Por quê? Porque os negros têm poucas oportunidades no Brasil, porque os homicídios ainda são maiores e porque, em relação à educação, né, a educação dos negros, eles também são menos escolarizados, né, do ponto de vista aqui da coletânea. Então, note que nós temos 3 textos aqui, 3 gráficos que se contrapõem ao primeiro texto. Então, vamos lá. Qual projeto vocês fariam aqui? Pensem, qual projeto? Qual projeto vocês desenvolveriam? Hã? Vou aproveitar para tomar água. Não gosto de beber água, mas faz parte, né, da vida. Vou falar para vocês o que eu faria. Eu, Ricardo, faria assim. Escolheria um projeto dual, em que, na primeira parte, eu mostraria esses avanços, né, que tem havido em relação à promoção da igualdade social. Depois, na introdução ainda, eu traria a tese dizendo que esses avanços ainda são limitados, né, que a realidade ela ainda é diferente, a realidade ainda apresenta desafios. Então eu tenho uma introdução que trata antitese e tese. Pulo para a argumentação. Na argumentação, eu vou trabalhar a antitese num parágrafo, mostrar os mecanismos de proteção e de igualdade, falar das cotas, falar dos acordos, falar dos espaços, né, que as pessoas negras têm ocupado, dos espaços de grande notoriedade na sociedade. Depois, no outro parágrafo, eu venho com a tese, aí falo dessa problemática, falo da educação, da escassez da educação, falo do nível prisional, né, que tem sido maior em relação aos negros, falo do problema. E, por fim, na conclusão, eu venho e mostro que a parceria entre a sociedade e a polícia militar é extremamente importante na eliminação dos crimes e a gente propõe soluções para que isso aconteça, né? Para que essa eliminação do crime, do preconceito que vai ser tratada ali no segundo parágrafo de redação, né? Na tese, ele seja sanado por meio dessa parceria entre a sociedade civil e a polícia militar. Percebem que a gente aborda nessas 30 linhas
toda a ideia da coletânea, a gente fala dos avanços, fala dos desafios do preconceito e fala da questão mesmo estrutural e, por fim, dá uma proposta de solução para resolver esse problema. Tá bom? Gente, o que eu quero mostrar para vocês é que, pelo amor de Deus, leiam com muita atenção a proposta de redação, porque é a proposta de redação que vai dar a nós o projeto de texto melhor a ser escolhido. E o projeto de texto vai dar clareza para o corretor ler a sua redação. E aí depois é encher de mecanismo argumentativo e focar bastante no conhecimento, né, no conhecimento de mundo. Tem que estudar redação todos os dias, ver um filme todo dia, ver um documentário todo dia, ler um livro, ler jornais, porque isso é importante para você construir um arsenal argumentativo forte, tá bom? Então, aqui, de fato, nós paramos o nosso curso, né, de dissertação argumentativa. Vocês viram como é que se faz a dissertação argumentativa. A gente tem lá o conceito, que é um tipo de texto que defende tese por meio de argumentos. Vimos que a linguagem tem que ser denotativa, os princípios, ele tem que ser universal, não ferir direitos humanos, tem que ser impessoal, tem que ser atemporal e tem que ter persuasão. Depois, nós vimos que a estrutura é introdução, argumentação e conclusão, e que nós temos dois projetos de texto, o projeto unitário, que é o que a gente indica, e o projeto dual, que também indicamos. Qual que eu vou escolher? Depende de quê? Da proposta de redação. Se a proposta trouxer apenas um ponto de vista e subdesenvolver esse ponto de vista, a gente escolhe o projeto unitário. Se a proposta trouxer dois pontos de vista, ponto e contraponto, oposição, a gente escolhe o projeto dual. Então, o que vai definir a escolha do projeto é o que? A proposta de redação. Então, a gente fez esse treinamento aqui e eu estou terminando agora pedindo a vocês encarecidamente que leiam com muita atenção a bendita proposta de redação. Tá bom? Terminamos aqui então agora assim, o nosso mini curso aí de dissertação argumentativa e agora é prática. Pega a proposta de redação, leia a proposta, entenda, tente encaixar num daqueles projetos de texto e mandem aí para correção, tá bom? Quaisquer dúvidas, estamos aqui à disposição. Peguem firme, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.